Olá, boa noite, queridos. Desejo uma noite abençoada para cada um de vocês. E estamos aqui hoje, nesta noite, para esclarecer através das Escrituras um assunto muito polêmico. No meio religioso, na religião, ele é muito cobrado pelos pastores, pelas lideranças, que é o batismo com o Espírito Santo. É complicado isso daí porque a religião ela precisa dessas coisas para sobreviver. E quando a pessoa, através dos evangelhos, através de Cristo, na vida do ser humano, o Espírito Santo começa a revelar realmente as verdades de Cristo, aí a pessoa já vê com outros olhos e através do entendimento ele se liberta dessas amarras que é imposta na vida de muitas pessoas. E aí a frase dita ela é busque o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Agora, busque como? Se o homem por si só ele não pode encontrar a Cristo de maneira alguma. A Bíblia diz que não fomos nós que buscamos a Cristo ou que nos entregamos a Cristo. Foi Ele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Portanto, pela justiça do homem, ele não é merecedor de nada para ele estar buscando o Espírito Santo. Isso não existe, gente. Não existe. Tudo é graça. Porque se eu fazer algo e dizer que eu estou buscando, me esforçando desta maneira, nesse pensamento, o esforço nesse pensamento, e então eu sou merecedor de receber. E aí já não é mais a justiça de Cristo em mim, é a minha justiça em relação ao Pai. Então isso não tem nada a ver com a graça. Pode observar direitinho nos evangelhos que vocês vão ver com muito carinho. Leiam Gálatas, leiam Colossenses, leiam Hebreus, que vocês vão ser completamente libertos dessas amarras, gente. E aí é dito que busquem o Espírito Santo, e aí as pessoas ficam se martirizando. E o que é que eu espero buscando o Espírito Santo? Porque é como se fosse uma força que vem e te pega para lá e te pega para cá, é tipo um redemoinho, e aí é tanto movimento. E aí diz que você foi batizado no Espírito Santo nessa forma. Então a religião, ela coloca o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção, e não pode ser. O batismo no Espírito Santo sempre foi um ato iniciatório. É aqueles que confessam o nome de Cristo, é aqueles que na sua mente, eles ativam sua mente em Cristo, porque o Espírito Santo ele já está aqui, ó, entendeu? Então há uma ativação espiritual, onde o ser humano se volta com o pensamento, com a mente, para o Criador, onde o Filho se volta para o Criador. Você compreende? Onde as obras da carne perdem a validade e o Espírito Santo transborda em graça sobre a vida do Filho, sobre a vida daquele que agora ele conseguiu se libertar das amarras e ver a Cristo como graça. Então, sempre vai ser por aquilo que Cristo fez e não por aquilo que nós fazemos. Porque se for por aquilo que nós fizemos, então nós somos merecedores. E nós não somos merecedores de nada. Tudo é graça. Foi dado a você de graça. E você não pode fazer nada para pagar isso. Porque a vida do homem é tentar fazer como se ele fosse agradar a Deus com suas obras. Você compreende como é? O homem tentando imputar a justiça por si só. Isso não existe, gente. Eu não sei que evangelho é esse que é pregado aí dentro. Porque o evangelho de Deus é graça. Graça foi dado a você sem você merecer, mas foi dado tudo a você. Aí a partir do momento quando você
se encontra com Cristo na sua mente, no teu coração, você compreende. Através da palavra, você é lavado, purificado. Então, o assunto hoje é sobre o batismo no Espírito Santo. E até mesmo eu quero logo frisar aqui o batismo de Jesus Cristo. Quem mais cheio do Espírito Santo do que o próprio Jesus, quando chegou com João e foi batizado por João? E alguém viu algum reboliço, algum extremiço em Cristo? Viu Cristo com aquele descontrole, com emocionalismo? Não, gente, de modo algum. O Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Cristo, em forma de uma pomba sobre Cristo. Repousou, olha a palavra, repousou. Entendeu? Você não viu Cristo correndo de um lugar para outro. Você não viu Cristo com histerias. Porque um dos frutos do Espírito Santo chama-se domínio próprio. Então jamais o ser humano vai perder a racionalidade, o domínio. Você está compreendendo? Tem amor envolvido no meio, tem mansidão, tem paz, tem alegria. Você compreende como é? Então o batismo sempre foi e sempre será o ato iniciatório, quando a criatura se volta para o Criador, que aí o Espírito Santo ele transborda, ele sela, e aí a partir daí... Mas eu vou fazer aqui algumas leituras aqui. Então, observe aqui. Em Mateus, no capítulo 3, eu irei ler do 11. Eu lerei o verso 11 diante. Está escrito assim, ó: eu os batizo com água. João dizendo, olha, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele, preste atenção que é um entendimento muito grande aqui, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos lá, aqui tem um entendimento muito grande. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o contexto da palavra. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Isso aqui é no Espírito. Juntando o seu trigo no celeiro. Batismo no Espírito. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Juízo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo, para a redenção, para a salvação, e com fogo para a destruição eterna. Está aqui o contexto da palavra. Vou repetir. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, ele limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Aqueles que pertencem a Cristo estarão separadinhos no celeiro, completamente selado pelo Espírito Santo da promessa. E aqueles que não têm o Espírito Santo, não têm, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, fogo, juízo. Espírito Santo, redenção, salvação. Então, olha aqui. Eu fico, às vezes, eu já passei. Há tempos atrás eu tive muitos problemas com isso, porque eu tentei de tudo quanto foi forma, porque eu não tinha o entendimento, eu ainda não tinha o entendimento. Esse entendimento foi dado através das Escrituras, pelo Espírito Santo, que me fez conhecer a verdade. E quando eu conheci esta verdade, eu fiquei abismado, estarrecido, porque a religião prega uma coisa, entendeu? Ela prega como se fosse uma segunda bênção, que você é obrigado a buscar o Espírito Santo, porque se você não buscar e não for supostamente batizado pelo Espírito Santo, você não falará em língua, você não estará apto a ter um cargo. Você está compreendendo como é a religião? Como ela amarra o ser humano?
de uma tal maneira e continuam praticando as obras da lei. Eu nem culpo muitas vezes as pessoas lá dentro, porque eles não têm realmente esse entendimento da graça, entendeu? E aí vive nessas amarras, vive nesse sofrimento que parece ser eterno, entendeu? E não tem as suas mentes libertas. Pensam que é sempre pelas obras que vai ser redimido, e é obra em cima de obra, e faz isso, e continua fazendo a sua própria justiça, como se Deus fosse marionete, como se Deus fosse se movimentar pelo que eles fazem. Não existe, graça já foi dada, já foi colocado na tua vida. Então o batismo no Espírito Santo, ele sempre foi um ato iniciatório, não tem esse reboliço, a Bíblia não tem menção para isso, gente. Ela não tem. Aí eles vão dizer assim, mas lá em Atos 2, viu lá o que aconteceu? Eu vi, ali foi uma promessa de revestimento de poder, através do Espírito. E está tudo escrito direitinho lá, não teve ninguém perdendo a lucidez. E observe que foi uma promessa que foi feita lá em Joel e foi cumprida ali. O próprio Cristo disse, ficai aí até que do alto seja revestido de poder. Você compreende? Então, mas tem lá em Atos, no capítulo 19, no verso 3. Então, quando João pergunta, quando Paulo pergunta a uns discípulos de João, que eram mais ou menos uns 12 a 13 pessoas que tinham ali, e aí ele pergunta, em qual batismo vocês foram batizados? Aí eles respondem assim, no de João. Aí Paulo disse assim, mas todos nós fomos batizados em Jesus Cristo. Ele não compreendia porque essas verdades não foi colocado a eles. Era um momento de transição, aquilo dali da cruz, entendeu? Do judaísmo para a graça. Era um período ainda novo, que Jesus tinha acabado praticamente de ser assunto aos céus. Então era um momento novo, eles estavam vivendo um momento de transição. Então o batismo com o Espírito Santo, ele tinha que acontecer. Naquele tempo não existia tantas coisas. Observe que ali eles falaram em línguas, e profetizaram sim, verdade. Eles estavam num lugar espaçoso, num lugar público, e ali tinha a fronteira, e pessoas de tudo quanto era lugar, e Deus utilizou através do Espírito sim, para levar o conhecimento daquilo que eles estavam vivendo, aqueles que viam, para não se escandalizarem. Você pode observar o contexto de tudo isso, gente. Não tem histeria. Não tem histeria. Com o Espírito Santo não existe histeria. Não existe. O mover do Espírito Santo é graça. É o transbordar de alegria. É as tuas boas obras que tu faz em cima dessa terra. Entendeu? Então, nunca foi e nunca vai ser a religião que acredita que é uma segunda bênção. Não existe, gente. A gente foi doutrinado errado pela religião. Quando o ser humano, quando o Espírito Santo realmente revela o Evangelho de Cristo ao ser humano, ele se liberta. Ele se liberta. E olha a palavra que é falada, né? Conhecereis a verdade vos libertará de todos esses embaraços que é colocado pela religião, gente. Então é uma coisa muito triste, mas enfim, nós estamos aqui para tentar esclarecer. Tem muitos que ouvem isso e ignoram. Não, esse rapaz está ficando doido, isso é apostasia. E outros ficam maravilhados com o ensino, com o estudo. Porque isso a gente prega todo dia para as pessoas, entendeu? Mas eu quero aqui colocar aqui o que está escrito em Efésios, no capítulo 1, no versos 13. Quero fazer uma leitura, eu estou com a Bíblia na mão, então eu estou indo aqui em Efésios, no capítulo 1, no versos 13. Deixa eu achar aqui, Efésios capítulo 1, achei, no verso 13. Olha o que está escrito aqui, olha que maravilha, gente. Olha o que está escrito aqui. Efésios, capítulo 1, no verso 13. Está aqui, Quando vocês ouviram, preste atenção, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
Vocês foram selados. Selado em quê? Em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Quando vocês creram, quando vocês ouviram a palavra da verdade, naquele momento que aquilo veio e transbordou, foi como se fosse uma espada de dois gumes, ela transbordou você, que aquilo ali ficou mastigando, doendo, penetrando, limpando, purificando. Quando você descobriu, quando você encontrou, sofreu o impacto do Espírito Santo. Vou continuar a leitura. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, preste atenção, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então observem, gente, que tudo é uma questão da gente entender o evangelho da graça de Deus. É saber que não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. Nunca foi do homem para Deus, porque o homem por si só ele não chega a lugar nenhum, mas é tudo vindo de graça para o homem. Agora é tão difícil, gente, de compreender essas coisas, porque geralmente a gente crê mais naquilo que a gente faz do que naquilo que Cristo fez. Então a gente tem isso de querer fazer pelas nossas próprias justiças, nossas próprias obras, e achar que as nossas obras vão nos respaldar diante de Deus. Mas quando, gente? Deus não é esse Deus. Que Deus é esse que você levou a sua mente para confinar ele entre quatro paredes? Que Deus é esse? Que você tenta controlar ele entre quatro paredes? Não existe, gente, colocar Deus em confinamento. Deus é transbordante, é imensurável. A nossa mente é tão pequena que ela não consegue dimensionar o tamanho que Deus é, o tamanho que o Espírito Santo representa na nossa vida através de Cristo. Então é tudo de Cristo, eu não tenho problema com isso. Graças a Deus, Deus me libertou de tudo isso. Entendeu? Deus me deu esse entendimento. E eu sou uma das pessoas, meu irmão, que mais creio, porque eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé em Cristo através do Espírito Santo que mora aqui, ó. Aqui no meu coração, assim como no teu. Entendeu? É Ele que me dá essa força todos os dias para viver, para vencer as adversidades, para ir além, para cumprir meus objetivos, para cuidar de mim, da minha família, daquelas pessoas que precisam, que necessitam. Então, é o Espírito Santo, somos movidos por Ele. Mas há algo mais a esclarecer através das Escrituras. Olha aqui o que está escrito aqui em Romanos. Romanos no capítulo 6. Romanos capítulo 6. Eu vou ler do verso 3 em diante. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito. Onde nós fomos batizados em Cristo Jesus. Olha. Verso 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, vamos lá, vamos repetir isso aqui. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos em novidade de vida. Tudo é Cristo, gente. Tudo é Cristo. Não tem esse negócio do homem tentar se esforçar para ser alguma coisa. Entendeu? Ele tem aqui crer, porque à medida que ele vai crendo, o Espírito Santo vai iluminando e você vai crescendo, mas não pela sua própria força que está aqui na sua mente, entendeu? Não, é pelo Espírito Santo que ele vai crescendo na medida e na estatura do varão perfeito que é Cristo. Tira da tua mente que é pelas tuas obras, tira da tua mente que é por aquilo que tu faz, não é. Entendeu? Aí você me diz, então nós não precisamos fazer nada? Irmão, tu não é estátua, nós não somos estátua. Nós fazemos nossas ações todos os dias, entendeu? Tu só não pode fazer obras da lei.
Tu só não pode fazer. O que é fazer a obra das leis? É tentar fazer e tentar imputar a tua própria justiça. Isso é obra da lei. Entendeu? É o homem tentar fazer. Observe que nenhum foi achado justo para cumprir isso. E o Cristo Jesus, ele se encarnou para cumprir, para viver debaixo da lei e cumprir tudo aquilo que tu não podia crescer, o justo pelos injustos, o puro pelos impuros. Entendeu como é? Nós por si só não podíamos praticar justiça nenhuma, mas a justiça de Cristo, a justiça de Deus através de Cristo foi tão grande que ela nos iluminou. E nós nos fizemos justiça e justificado mediante a Cristo na cruz do Calvário. Tudo aconteceu na cruz. A palavra tetelestai, Pai, está tudo consumado. Está tudo consumado. Não adianta o homem tentar fazer mais alguma coisa, porque senão o homem vai anular a cruz de Cristo. E não existe isso. Porque a partir do momento que você acha que é você que tem que fazer, então você anula aquilo que foi feito. E por acaso Cristo vai morrer por uma segunda vez? Não existe isso não. Já fez, já cumpriu tudo aquilo que ele tinha para cumprir. Tetelestai. Está tudo consumado. Era uma fita que ficava perto da... O povo judeu tinha uma tradição. Uma fita ficava próximo da cela. E essa cela, quando estava escrito lá, essa fita quando estava escrito tetelestai, significa que o preso estava em liberdade já, porque ele cumpriu toda a pena que ele tinha para cumprir. Tudo aquilo que ele cometeu, ele cumpriu. Então ele estava apto a ser solto, a ser liberto. Então foi essa frase, tetelestai, que foi colocado, que Cristo falou, diz: Pai, eu já cumpri tudo aquilo que o homem não podia cumprir. Já fiz tudo aquilo que era para mim fazer. Já coloquei todas as verdades, todas a justiça no coração do homem, para que ele consiga crer e viver pelo Espírito. E aí, irmão, quando a gente realmente descobre, quando o Espírito Santo nos revela estas verdades, meu irmão, não há quem te segure. Por quê? Porque a graça de Deus é tão grande que ela abre espaço na tua mente, ela explode a tua mente através de tua... Porque uma coisa muito triste é quando o ser humano ele tem sua mente elevada somente para o quadrado. Você sabe o que é o quadrado que eu falo, né? Só para aquela casa, você está compreendendo? E eu acho isso tão triste, porque Cristo ele se apresenta em todos os lugares onde há a sua igreja reunida. Está entendendo? Mas o povo só olha para a mente, é só naquele quadrado. Meu irmão, Jesus disse que o campo é o mundo. E o trigo é aqueles que praticam bem. O trigo é aqueles que praticam bem. Os filhos de Deus são aqueles que fazem o bem. Os filhos do inimigo são aqueles que praticam maldade. Está em toda parte. A nossa mente ela tem que... Entendeu? Deus ele é acima de todas as coisas. Ele subsiste, existe além da existência. Este é o nosso Deus. Ele é transbordante, impactante. Não é confinável, meu Deus. Não há lugar que possa suportar o tamanho de Deus, nem no céu, nem na terra. Há um lugar sim, assim. É aqui, ó. Dentro do coração do homem, daquele que realmente crê em toda a sua plenitude, em tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Tudo aquilo que Cristo fez, Ele fez porque você não podia fazer. Ele cumpriu toda a lei, aquilo que você não podia cumprir. Mas eu quero fazer mais uma leitura aqui. Eu quero ler o que está escrito lá em Efésios 5:26. Capítulo 5, 26 em Efésios. Efésios 5:26. Vamos lá. Efésios 5:26. Olha aqui, ó. Para santificá-la, tendo purificado a igreja. Ele está falando da igreja, usando a mulher como analogia. Pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mais santa, inculpável. Mais santa e inculpável. Portanto, irmão, tire essa sensação de culpa, de peso da tua vida.
que muitas vezes você tentando essa busca a todo custo que quer ser batizado no Espírito Santo, sendo que você já foi, irmão. Você compreende? Você já foi. Não embarque nessa, saia disso. Isso muitas vezes traz até depressão para a pessoa, porque muitos tentam e não acontece nada, entendeu? E aí acha que ele está faltando com Deus, que ele está transgredindo alguma coisa, que ele está errado em alguma coisa, e aquilo vai corroendo, vai causando ansiedade e depressão na pessoa, gente. O que é isso, gente? Isso, olha, mas Paulo disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim que a nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue, ela é contra os poderes, o sistema das trevas deste mundo. Então observe, gente, que isso aí é muito grave, essas coisas, entendeu? Eu não tenho, são meus irmãos, todas as pessoas, eu amo estar reunido com as pessoas, entendeu? Eu amo estar, entendeu? Mas aquilo que, aquela quantidade de regra que tem que ser isso, tem que ser desse jeito, tem que ser isso. Meu irmão, nós já estamos praticando o que é bom. A gente são pessoas que tem um coração bom, que ajuda, que cuida, que ama, que sofre pelo outro, que vai além, que muitas vezes, mesmo esgotado, mas ajuda, mesmo sem condição, às vezes ajuda a gente. Tu já pratica boas obras, compreende? Tu não pode viver escravo. Cristo te tirou da escravidão, da servidão, gente. Compreende? Meu Deus do céu, mergulhe nesta graça. Permitam-se, retiram-se este véu que ainda está atado na vista de muita gente. O véu já foi... Oh, meus irmãos, o véu já foi rasgado. O Espírito Santo já transborda dentro de você. É em você que ele foi feito moradia. Você já está selado. E o Espírito Santo já te batizou. E já te garantiu. Já te deu a redenção, já te trouxe a santificação. Você só precisa entender e viver esta novidade de vida que Paulo fala, gente. Você compreende? Então, mas eu vou fazer mais alguma leitura aqui. Olha, eu vou ler o que está escrito lá em Hebreus. Não, eu vou ler por último. Eu vou ler o que está escrito em Colossenses 2:20. Colossenses 2:20. Olha o que está escrito aqui em Colossenses 2:20 aqui, olha. Capítulo 2, no versículo 20. Colossenses. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo que nós vivemos. Vamos lá. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencem a Ele, vocês se submetem a regras, como por exemplo, não manuseie, meu irmão, que isso é pecado, te sai disso. Presta atenção. Não prove, não toques. Está compreendendo? Porque geralmente o povo da religião ele vive em umas amarras tão grandes, gente, que quase nada eles podem fazer. Porque dizem que tudo é pecado. Você está compreendendo como é? Então olha aqui, ó. Todas estas coisas estão destinadas a perecer. E já pereceu, porque olha o tempo, né? Estão destinadas a perecer. Eu lembro mais uma vez. Paulo viveu aquele tempo de transição. Entendeu? Do antes cruz para o pós-cruz. Então temos que levar em consideração o tempo desta escrita. Por dia de hoje, compreendam. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, olha, pelo uso, então já foi, pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então observe aqui, ó, tantas regras, ensinam tantas coisas e muitas vezes o ser humano vive nas armadilhas da carne. Só que nós não somos guiados pelas obras da lei. Lá em eu acho que é em Efésios 3 ou é Gálatas no capítulo 3,
versos 10, eu não estou enganado direito, mas os irmãos procuram aí, eu vou ler, os irmãos lembram. Está escrito assim, que todos aqueles que vivem pela obra da lei estão debaixo de maldição, porque a lei não teve poder para justificar nenhum, mas aquele que trouxe a graça foi o justificador de todos, que é Cristo. Dê uma lidinha lá e confira lá. Acho que é Gálatas 3:10. Então observe, gente. O desejo do meu coração, mas eu sei que também não é fácil. Não é fácil para as pessoas acreditar, porque nós somos doutrinados a acreditar de uma forma. E quando porque a religião nos ensinou desse modo, do modo com que as pessoas estão aí. E aí, quando a gente descobre através das escrituras, começa a escavar as escrituras e começa a ver, o Espírito Santo começa a revelar esse evangelho, causa uma dor muito grande na gente. No começo, para mim, isso aqui me deixou eu sofri muito com isso aqui. Porque eu digo, não, mas lá é feito de um jeito, mas aqui a palavra diz de outro. O que é isso? E que Cristo foi suficiente, que Cristo tudo ele já fez, mas a religião quer que nós continuamos fazendo, e colocando, e regras. Meu Deus, você compreende? Mas irmão, então, aí você me pergunta talvez, né? Mas irmãos, e o que é que nós devemos fazer então? Meu irmão, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles vão transbordar em frutos, gente. Eles vão transbordar em frutos. O fruto é a paz, é o amor, é a alegria, é a mansidão, a pacificação, é o domínio próprio. Você vai ser um ser humano que automaticamente vai desenvolver pelo Espírito o domínio sobre todas as coisas, entendeu? Porque foi isso que foi dado a você lá no começo. Você foi feito para ter o domínio absoluto sobre todas as coisas. Você compreende isso daqui na tua mente? Entendeu? O ser humano é a obra perfeita de Deus. É o poema de Deus, é o que está escrito, a feitura. Essa palavra significa no grego poema. É a obra-prima, entendeu? A obra das obras. E você é tão importante que Cristo veio por cada um de vocês, entendeu? Para trazer justiça àqueles que eram injustos, para tornar puros aqueles que eram impuros e que por si só não podiam justificar pelas obras da lei nunca. Mas Cristo foi o justificador de tudo na sua vida. Entendeu? Você é justificado, você é inculpável, sem mancha. Por quê? Porque o Espírito Santo ele transborda em você, o Espírito Santo ele é perfeito. Irmão, mas eu ainda tento, meu irmão, entenda uma coisa, você ainda vive na tua carne, compreende? Você ainda vive nesse corpo de carne, aqui e acolá, ele milita contra o teu espírito, entendeu? Mas entenda uma coisa, você não vive mais na natureza de Adão, que era uma natureza completamente pecaminosa pelo pecado. Você vive na natureza de Cristo agora, porque você não é mais alma vivente, você é espírito vivificante mediante a Cristo pela cruz. Compreende o que está escrito lá em Romanos? Entendeu? Portanto, você é guiado